Eu, quando vim para cá, para a Secretaria de Comunicação Social, a minha avaliação era o seguinte: o governo diariamente era derrotado por 5-0 nos jornais, nos jornalões. Entende? Os jornais que se chamam de nacionais, não são nacionais. Eles têm uma influência nacional, uma repercussão nacional, mas não são nacionais. O Globo é um jornal carioca, a Folha de São Paulo é um jornal paulista, e assim sucessivamente. Correio Brasiliense é um jornal brasiliense. Entende? Mas o governo era diariamente derrotado porque o governo se comunicava mal e porque havia uma má vontade da imprensa com o governo. Eu não acho que a imprensa tem que ter boa vontade com o governo, não. Entende? A imprensa não é feita para bater palma para o governo, mas, aliás, ela não é feita para bater palma para ninguém. Quer dizer, não é que é o seguinte: ao governo eu critico e à oposição eu faço uma dobradinha com ela. Também não está certo. O governo eu critico e com grandes grupos econômicos, entende? Eu trato de forma diferente. Não. Se é para não ter rabo preso, não ter rabo preso com ninguém. A nossa imprensa tinha uma posição contrária, hostil ao governo, um direito que ela tem, absolutamente legítimo, não se discute essa grande imprensa. E eu acho que a melhor forma de lidar com isso era o governo entender que num quadro de liberdade de imprensa, eles têm todo o direito a falar o que quiserem, seja verdade ou não seja verdade. Porque eu costumo dizer, a liberdade de imprensa só garante que a imprensa é livre, que a imprensa é boa não garante. Entende? E a nossa imprensa, entende, é uma imprensa que às vezes acerta, às vezes erra de boa fé, normal, e o leitor percebe isso. Que mais acerta do que erra? Eu não saberia fazer. Eu acho que ela erra muito em coisas muito importantes. Eu acho que ela é uma imprensa que tem má vontade com o governo, não tenho nenhuma dúvida. Mas isso faz parte do jogo. Ela pode ter má vontade do governo, ela não está obrigada a ter boa vontade. Por preconceito? Não, por interesse político. Não gosta do governo. Talvez gostasse no outro governo. Talvez gostasse de um governo de oposição. Eu acho que a imprensa no Brasil adquiriu um viés muito partidarizado nos últimos anos. É um direito, mas é um direito que ela tem. Isso não está escrito em nenhum lugar que ela tem que ser boa, não. Que ela tem que ser equilibrada, imparcial. Não. A lei permite. A liberdade da imprensa é isso. Só que o governo tem a obrigação de fazer a disputa política. Obrigação de, quando percebe que há um equívoco. E o equívoco não é um equívoco cometido de boa fé, uma informação truncada por uma outra razão, mas é uma fé porque parte de um determinado viés ou parte de uma manipulação, etc. O governo tem a obrigação de fazer a disputa política. Dizer, está errado. A imprensa está errada aqui, esse órgão está errado aqui. Eu acho que esse processo, o presidente Lula passou a falar muito mais com a imprensa, muito mais. Para dar uma ideia a vocês, depois eu dou para vocês aqui. O presidente, em 2005, deu 43 entrevistas. Em 2006, 91. Em 2007, 160. Em 2008, 181. Em 2009, 262. O deste ano ainda não fechou, mas deve estar numa faixa em torno de 200, 180, por aí. Ou seja, entre 2009 e 2010, o presidente respondeu pelo menos a 8 perguntas de repórteres por dia, inclusive sábado, domingo, feriado, férias, tudo isso. Em 2009, ele respondeu a 3.040 perguntas. Em 2010, até agosto, a 2.052 perguntas. Seguramente o presidente que mais falou com a imprensa nesse período. Isso quer dizer o seguinte: o presidente, diariamente, oferecia um contraponto àquilo que a imprensa afirmava que não era preciso, que era equivocado ou que era de fruto de manipulação política. Entende? Então, evidentemente, isso gera uma relação rica, porque não é a relação de ficar jogando pedra na imprensa, não é a relação de ficar também calado aceitando tudo que a imprensa diz, é uma relação que tem uma disputa. Você tem todo o direito a falar o que você acha. Você tem, inclusive, o direito a manipular, se for o caso. Mas eu tenho o direito a chegar e dizer, você está manipulando. E com isso, eu acho que nós que perdíamos de 5-0 todo dia, nós vamos perder de 4-1, de 3-2, um dia ou outro nós ganhávamos, porque eu sou da opinião que, por mais brilhante que seja uma manchete, por mais sensacionalista que seja uma manchete, por maior que seja o tipo, por maior que seja a edição, melhor que seja a edição, tudo isso, se aquilo não corresponder à realidade da experiência das pessoas, aquilo não se segura. A manchete de um jornal não é mais forte que a experiência das pessoas. Então, eu estiver dizendo, o mundo está acabando, e as pessoas acham que o mundo está melhorando, o que vai acontecer? Elas vão parar de acreditar no jornal. Eu acho que por isso que os jornais vivem hoje no Brasil um seríssimo problema de credibilidade. Seríssimo problema de credibilidade.
um grande número de leitores não acredita mais no que os jornais dizem, ou pelo menos tem sérias dúvidas. Aquele pacto de confiabilidade que é fundamental na relação entre o jornal e seus leitores, entende? É um pacto hoje em dia fragilizado. Por quê? Porque eu acho que muitas vezes os leitores perceberam que havia uma má vontade com o governo desproporcional aos erros do governo, porque o governo comete erros. E havia uma boa vontade ou uma leniência em relação à oposição, mais do que isso. Em muitos momentos havia uma dobradinha com a oposição. Entende que os leitores que têm visão crítica, que são inteligentes, que numa sociedade democrática participam num debate público e percebem as coisas, e foram entendendo que havia problema. Eu acho que o mais chocante, por exemplo, o episódio do acidente da TAM é um escândalo. É um escândalo. O jornal Folha de São Paulo bota na primeira página: o governo assassinou 200 pessoas. O que é isso? Com que base? Pediu desculpas depois ao seu leitor por ter intoxicado ele, entende, com jornalismo da pior qualidade? O Globo produz um quadro, uma semana depois da tragédia, onde faz um contraste entre, enquanto eles riem, pega uma solenidade, onde tem um ministro rindo, outro ministro rindo, eles choram. E aí pega os parentes na missa de 7º dia. Eu duvido que no aquário do jornal Globo ninguém tenha rido naquele dia. Isso é só manipulação. Para chegar a um ponto desse, que eu considero um vale-tudo e uma agressão a qualquer manual de bom jornalismo, é porque perderam a noção. Perderam a noção do que é certo, do que é errado. Eu estou citando esse caso porque, do ponto de vista, digamos assim, para todos nós do governo, foi uma coisa muito difícil. E depois vai se descobrir que houve um erro no manete do avião, que estava na posição errada, seja porque havia um problema no avião, seja porque o piloto errou. Não teve nada a ver com nada do governo. Alguém pediu desculpa? Eu poderia sair citando outros casos. A ficha falsa da presidente Dilma é escandaloso. Um jornal publica uma ficha falsa. Fica evidente que a ficha é falsa. E ele não diz: a ficha é falsa e eu peço desculpas. Ele diz: não posso dizer se a ficha é verdadeira, mas também não posso garantir que ela é falsa. Então fica isso. Por isso, quer dizer, então o jornal agora publica uma coisa que ele não sabe se é falsa ou se é verdadeira. E por que é a dificuldade de admitir o erro? De dizer: olha, errei, pisei na bola e numa coisa séria, peço desculpa. Não é a Dilma ou ao governo, é o seu leitor, que merece uma informação baseada em fatos e que merece ser tratado com respeito e não merece ser intoxicado com jornalismo de baixa qualidade. Então, isso é um processo. Nas eleições, o episódio da bolinha de papel, entende? A TV Globo faz uma matéria de 7 minutos querendo provar por A mais B que houve um segundo objeto que atingiu naquele momento, mostra, chama perito, faz isso. Aquela matéria não durou 12 horas. Ela foi ao ar às 8h05. Às 7 horas da manhã já estava na internet a desmoralização daquela matéria. Um professor de jornalismo do Rio Grande do Sul baixou as imagens da Globo, botou no aparelho dele, decupou quadro a quadro, frame a frame, e o que fica claro? Não existe trajetória do objeto, nem chegando, nem saindo. Trata-se de uma coisa extraordinária. Se houve um choque de um objeto que não tem trajetória, e por outro lado fica claro depois que aquilo é o reflexo da careca de uma pessoa. A Globo, nesse dia, ela terá, no dia seguinte, se desculpado diante dos seus telespectadores? Ou terá provado que ela estava certa? Não, saiu de fininho. Não falou mais no assunto. Por que seus telespectadores não merecem ser tratados com respeito? A Globo errou. Por que a Globo fez uma matéria de 7 minutos daquele jeito? São indagações que ficam no ar, mas estão sendo feitas por todo mundo.